A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Eu quero trazer aqui uma reflexão de algo que Deus colocou no meu coração nessa manhã, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, vou ser bem breve. Está escrito assim, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é legal porque ele faz a gente refletir na nossa vida. E quando a gente olha para esse texto, entendendo que Jesus estava dentro daquele barco junto com aqueles discípulos, a gente começa a entender que a vida, essa vida que nós temos, é uma vida que vamos estar cercados de coisas boas, de situações agradáveis e também de situações de dificuldade, porque a gente vê claramente no texto dizendo que os discípulos estavam andando com Jesus Cristo, Jesus estava no barco deles, mas eles passaram por um momento de dificuldade, uma tempestade os acometeu enquanto eles estavam fazendo aquela travessia. E eu estava aqui meditando nessa manhã acerca desse texto, e a pergunta que me veio ao coração é: o que fazer quando vem a tempestade, quando vem o temporal? O que fazer quando vem o temporal? É a pergunta que eu me fiz essa manhã e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira coisa que me veio, eu até anotei aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é lembrar que a sua viagem está debaixo de uma palavra da parte do Senhor. O versículo 35 diz que o próprio Jesus deu a orientação dizendo que era necessário passar para o outro lado. Então, na tempestade, a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos abalizados debaixo de uma palavra da parte de Deus. Independente do que aconteça na trajetória, no percurso, se você tem uma palavra da parte de Deus, isso é garantia de que a tempestade, uma hora, ela vai cessar na sua vida. A segunda coisa que me chamou a atenção, e que eu também anotei aqui, acerca do que devemos fazer quando a gente é acometido de um temporal, no meio do temporal, não perca Jesus de vista. Isso foi a segunda coisa que eles fizeram. Eles estavam todos no barco, Jesus estava dormindo, mas a Bíblia fala que eles não perderam Jesus de vista. No momento do desespero total, no ápice, eles correram até Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava ali no barco.
A terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, o que devemos fazer quando o temporal vem, o que devemos fazer. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui eu achei muito forte. Lutar com amor pela vida, não aceitar ser vencido, destruído pelo temporal. Deus, presta atenção nisso, meu irmão, Deus não tem compromisso com aqueles que aceitam passivamente a perda. Deus não se compromete com quem aceita que perda é perda e pronto, e acabou. Então aí vai o terceiro conselho: não se conforme com a perda. Se você está vivendo em um momento de dificuldade, aonde está até mesmo sendo acometido por uma tempestade. A quarta coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, acerca do que devemos fazer quando vivemos um temporal, quando somos acometidos por um temporal, é pedir ajuda. É necessário pedir ajuda no meio de um temporal. Quando você estiver vivendo um momento de dificuldade na sua vida, aprenda a pedir ajuda. A Bíblia fala no capítulo 4, versículo 38, que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Então, a quarta coisa que eu aprendo é que Deus, ele trabalha pela humanidade. E em alguns versículos da Bíblia a gente vai ver Jesus perguntando para pessoas que eram cegas, que eram coxas, o que eles queriam que fosse feito a eles. Porque Jesus estimulava essa questão da gente se mover para buscar ajuda. Então presta atenção, pedir ajuda às vezes é necessário. Tem gente morrendo porque tem dificuldade de pedir ajuda. E para a gente fechar aqui essa palavra, eu quero frisar aqui algo que me chamou a atenção. Peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Não espere o barco afundar. Peça ajuda a quem pode ajudar. Preste atenção nisso. Peça ajuda a quem pode ajudar. Cuidado com aquelas pessoas que, em vez de ajudar a acalmar a tempestade, ajudam o barco a afundar mais rápido. Isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado também, porque nem todos aqueles que estão ao nosso redor, quando estamos vivendo um problema, quer dizer que vai estender a mão de verdade para poder nos ajudar. Então, às vezes é necessário também pedir ajuda, mas tomar cuidado com pessoas que, em vez de ajudar para que o barco não afunde, vai fazer com que o barco venha afundar. A terceira, peça ajuda mesmo que isso pareça que você... peça ajuda mesmo que isso pareça que você esteja incomodando. Há muitas pessoas hoje morrendo dentro de seus lares, morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, passando necessidade de não ter o que comer dentro de casa, de não ter um botijão de gás, porque fica pensando: eu não vou na casa de fulano, não vou na casa de ciclano, porque eu vou incomodar. E às vezes, para que nós venhamos receber ajuda, meus irmãos, é necessário que nós venhamos incomodar. A Bíblia fala que eles foram até Jesus enquanto ele estava dormindo, e eles incomodaram Jesus dormindo para que aquele problema fosse solucionado. A gente às vezes tem que botar na balança o que é que está em jogo. Às vezes está faltando um alimento dentro da tua casa, você tem filhos, você tem criança, e porque você não quer incomodar uma pessoa, fica todo mundo na prova, sendo que quando Deus tem pessoas para poder estender a mão e ajudar. E para a gente fechar aqui, peça ajuda sabendo que a solução para a sua crise beneficiará outros
barcos. Porque às vezes a necessidade não é só sua. Às vezes o vento, ele não está soprando só para você, mas está soprando para pessoas que estão ao teu redor. E o que quer dizer isso, pastor? É que no momento que você pedir ajuda e você receber, você vai ter também como passar essa informação para outras pessoas que podem estar vivendo a mesma situação que você está vivendo. Então, meu irmão, fica com essa palavra nessa manhã e não se abale com a tempestade. Não se abale. Se você tem uma palavra da parte de Deus, a tempestade, ela não pode te vencer. Fica com essa palavra nessa manhã e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.